Oi pessoal, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Meu nome é Kátia Fernandes e esse é o Luna Mística. Então, se acomoda aí, abre o coração e vem comigo. Hoje eu quero te convidar para olhar o relacionamento por um ângulo que muita gente ignora. O que não aparece na conversa, mas pesa no dia a dia. O tema do nosso vídeo é a geometria da harmonia, uma aplicação prática da radiestesia para restaurar a paz, remover influências negativas e blindar o amor. E presta atenção nesta frase, porque ela é o coração do que vamos ver. Quando o diálogo falha, o problema raramente é só o que foi dito. Muitas vezes o casal até tenta conversar, mas a conversa não encaixa porque já existe um campo de tensão, um cansaço e ruído emocional por trás. O objetivo aqui é de dar um mapa simples e didático, entender os sinais, identificar a raiz do desgaste e conhecer um protocolo de harmonização em etapas. E no final eu vou te deixar dicas práticas, o famoso pulo do gato, para você manter o que conquistar. A energia aqui é uma linguagem para padrões: humor, tensão, repetição de conflitos, ambiente pesado. Antes de eu falar da técnica, eu quero que você conheça os sinais mais comuns. Porque quando a gente nomeia o que está acontecendo, a gente para de se culpar e começa a entender o processo. Primeiro, brigas constantes. Sabe aquelas discussões que começam pequenas e de repente viram um desgaste enorme? Muitas vezes o gatilho é mínimo, mas a reação é desproporcional. Isso é um sinal de acúmulo. Segundo, o afastamento emocional. É aquela sensação de que a gente mora na mesma casa, mas parece que vive em mundos diferentes. Não é sobre falta de tempo, é falta de conexão. Terceiro, falta de paz. O ambiente fica pesado. Você percebe que a comunicação não flui, que tudo vira crítica e defesa e o respeito fica frágil. Aqui fica uma reflexão. Qual dos três sinais é mais presente para você hoje? Agora aqui a gente entra no modelo que organiza tudo. A matriz do desgaste. A ideia é simples. O que você vê na superfície tem uma raiz mais profunda. Quando existe esgotamento, a irritação constante nem sempre é um problema de personalidade. Muitas vezes é como se a pessoa estivesse sem filtro, absorvendo tensão de ambiente, de trabalho, de família e trazendo isso para dentro da relação. Quando existe a desconexão e falta de intimidade, não é só físico, é o emocional travado. No vocabulário energético, a gente fala que desalinhamento de chakras, o fluxo que sustenta presença, afeto e desejo fica bloqueado. E quando o casal entra em ciclos de brigas intermináveis, a sensação é de repetição. Muda o assunto, mas o roteiro sempre é o mesmo. Isso aponta para um acúmulo de coisas não limpas, não resolvidas e também influências externas que grudam no campo do casal. Exemplos de influências externas: sem sensacionalismo, o estresse no trabalho, interferências familiares, ambiente carregado, redes sociais, comparações. Faça aqui um micro exercício, de 0 a 10. Quanto sua casa parece leve hoje? Agora sim, o que é radiestesia dentro dessa proposta? Pensa como uma engenharia invisível das relações. É uma técnica tradicional usada para perceber e trabalhar padrões sutis. Aquilo que não é fácil medir com o olho nu, mas que você sente no corpo e no clima do ambiente. Aqui a radiestesia entra em 3 frentes. A primeira é a análise, mapear os bloqueios. Onde está o nó? É na comunicação? É no emocional? É no ambiente? A segunda é a identificação, detectar influências externas destrutivas. Às vezes o casal está bem, mas algo de fora está drenando. Uma casa pesada, uma rotina tóxica, conflitos herdados da família ou até padrões repetitivos de medo e insegurança. A terceira é a harmonização, corrigir frequências para restaurar a paz. Em linguagem prática, é limpar ruído, fortalecer proteção e favorecer reconexão. Esse slide é muito visual e fácil de entender.
Imagina a aura como se fosse um campo de proteção, como se fosse pele energética, que separa o que é seu do que é do mundo. Na quebra, esse campo fica fragilizado. A pessoa vira uma esponja, absorve tensão, crítica, inveja, estresse e, sem perceber, despeja isso no lugar mais íntimo, que é a casa e a relação. Na restauração, a lógica é o oposto. Você sela as fendas, reforça o contorno e cria um escudo. Resultado: aquilo que vem de fora não encontra tanta entrada. A pessoa fica mais centrada, reage menos no automático e o casal ganha espaço para voltar a se ouvir. Proteção não é virar frio. Proteção é manter sensibilidade sem virar refém do ambiente. Você continua amoroso, mas com limites emocionais claros. Uma higiene energética simples é abrir as janelas, organizar o quarto, reduzir ruídos, ter um ritual de chegada em casa, com banho, troca de roupa, respiração. Aqui, repelir é diminuir a permeabilidade e estressores. Aqui entra um ponto que normalmente gera alívio. O processo é desenhado para não virar mais uma cobrança na sua rotina. Não precisa consulta com uma hora marcada, não precisa ficar em chamada de vídeo e você não precisa convencer um parceiro relutante a participar. O foco é na ressonância. Com nome completo e data de nascimento, a proposta é estabelecer essa conexão para fazer o mapeamento e as correções. A ressonância é como identificação energética, semelhante a uma assinatura pessoal. Antecipe objeções com respeito, sem confronto. Agora eu vou te mostrar um protocolo em 3 fases. E essa sequência é a que dá método e segurança ao processo. Na fase 1, a gente analisa a ressonância. É o diagnóstico energético, entender o cenário real sem achismo. Onde está o bloqueio principal? O que está alimentando o resgate? Na fase 2, nós vamos fazer a restauração individual. Aqui é onde muita coisa já começa a mudar. O alinhamento dos chakras e selamento da áurea, tanto no seu quanto do seu parceiro. E por quê? Porque 2 pessoas desreguladas não conseguem sustentar harmonia por muito tempo, mesmo com boa intenção. E na fase 3, a harmonização do vínculo. Depois que o indivíduo melhora, aí sim a gente trabalha o campo compartilhado, que é a energia da relação e a atmosfera entre vocês. Fases são cumulativas e evitam o retrabalho. Esse é um dos pontos mais poderosos desse nosso material de hoje. Muitos conflitos do casal diminuem naturalmente quando o indivíduo volta para o eixo. Na análise inicial, o objetivo é entender a raiz do distanciamento. O que será drenado? O que está travando? O que está inflamando reações? No alinhamento de chakras, a lógica é remover desequilíbrios internos que geram ansiedade e reatividade. Traduzindo, quando você está mais regulado, você não explode com tanta facilidade e nem interpreta tudo como ataque. E na restauração da áurea, a gente fecha os buracos, que o campo energético pode reduzir a entrada de poluição externa. Você vai notar primeiro no corpo, depois na conversa. Depois do individual, vem o trabalho com o vínculo, que é o campo compartilhado do casal. É como que se, além de você e além do seu parceiro, existisse um terceiro elemento, que seria a energia desta relação. Aqui entram 3 objetivos. O primeiro, remover influências negativas que interferem na vida a 2. Segundo, restaurar o carinho e a comunicação. Você não força a conversa, você cria condições para que a conversa flui com menos ruído. E o terceiro é solidificar um ambiente de respeito mútuo e crescimento contínuo. Isso é muito importante. A harmonia não é a ausência de conflito, é a capacidade de atravessar conflito sem se destruir. Estabeleça regras sem interrupção na checagem emocional. Aqui você tangibiliza o invisível. Muita gente tem receio porque pensa, vou fazer um trabalho energético e não vou saber o que aconteceu.
Por isso, existe um relatório completo de intervenção, um dossiê do que foi analisado, percebido, limpo e corrigido. E mais importante ainda, um plano de manutenção, porque não adianta harmonizar e voltar para os mesmos hábitos que drenam o casal. Manutenção é o que transforma, melhora em estabilidade. E existe a possibilidade de expandir esse equilíbrio por outras áreas: residência, área financeira, profissionais e até mesmo os pets, porque tudo isso se comunica no sistema familiar. Esse slide é um convite à honestidade, porque às vezes o casal fica esperando passar sozinho, só que existe um custo invisível da inércia. O tempo perdido em desentendimento não volta. Quando o distanciamento vira hábito, pode parecer normal, e aí corre o risco de se tornar irreversível. Agora, olha o outro lado. Quanto vale ter certezas de estar em um relacionamento seguro e sólido? Quanto vale deitar no fim do dia com paz de espírito, sem clima pesado, sem medo da próxima discussão? Para fechar, permita-se viver um caminho de paz e muito amor. E quando eu digo permitir, é porque muitas pessoas já normalizaram o peso, a tensão e a distância, como se fosse o preço de estar junto. Não precisa ser assim. O primeiro passo para salvar o relacionamento e resgatar a sua tranquilidade começa com uma decisão: parar de empurrar com a barriga e escolher um caminho de cuidado, de limpeza e reconstrução. No próximo conteúdo, eu vou te mostrar como identificar os gatilhos que reabrem as fendas energéticas do casal no dia a dia e como evitar os 3 erros que sabotam a harmonia, mesmo depois de uma limpeza bem feita. E se esse vídeo te trouxe clareza, fica comigo, porque o próximo passo é transformar essa clareza em rotina. E rotina que é o que sustenta um amor leve, maduro e duradouro. Se inscreva no canal, compartilha e ative as notificações. Assim você fica sabendo quando chega um vídeo novo para você. Até a próxima!